tem uma coisa que o sistema não tem controle sobre Bolsonaro, ninguém pode impedir ele de fazer, e que eu acho que ele está caminhando para fazer no pós-eleição. Bolsonaro caminha para ser derrotado e Bolsonaro é muito pouco criativo, né? Ele copia o que Trump fazia, falava, né? A criatividade é muito pequena, né? E ele vai copiar no discurso de eleição fraudada, né? Só que há um problema, né? Há dois problemas, há duas grandes barreiras para Bolsonaro, eu diria três, né? Mas a terceira tem a ver com a dinâmica da política, né? Há duas grandes barreiras que têm a ver como o país é estruturado, né? Para o discurso de Bolsonaro. No caso do discurso de Trump, entre no Pew Research, entre em qualquer pesquisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito partidarizado, né? Você tem três grupos de pessoas que se identificam. Você pergunta para a pessoa se identifica. Eu me identifico como sendo republicano. Eu me identifico como sendo democrata. Eu me identifico como sendo independente, nenhum nem outro. Isso é muito consolidado nos Estados Unidos. Então você tem os republicanos, você tem os democratas. Quando Trump faz o discurso que a eleição foi fraudada, ele agrada aqueles que se identificam como republicanos, né, que é uma identidade de longo prazo, né? As pessoas se identificam, famílias inteiras, né, avós, filhos, netos, né? Então isso não existe no Brasil. Não existe assim, eu me identifico como tal, né? E por isso estou disposto a seguir o que vai falar um dos líderes do meu partido, né? Isso não existe no Brasil. Então, esse discurso da fraude, né, encontrará menos respaldo da parte de Bolsonaro, tá, do que encontrou no caso norte-americano da parte de Trump. O segundo motivo, que tem a ver com como é estruturada a disputa no Brasil, nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos eles são super hiperfederação, né, comparando-se com o Brasil. Então, o que acontece na eleição presidencial? Isso vem lá de longa data, como foi estruturada a eleição presidencial. Tem uma eleição presidencial. Só que quem coordena essas eleições, né, a votação, a apuração, isso tudo é coordenado no nível estadual. É totalmente diferente no Brasil. O Brasil tem um órgão federal, o Tribunal Superior Eleitoral, que é ele o responsável pela coordenação e todos os aspectos operacionais da eleição, né? Nos Estados Unidos não é assim, são os estados que fazem isso, né? Então tem lá uma data para ter a votação, mas tem uma flexibilidade imensa, né? Alguns estados têm votação antecipada, outros não têm, né? Alguns estados votam numa determinada sistemática, no papel, outros automático. Então os estados têm uma margem de manobra muito grande, né, na execução do processo eleitoral, tá? Número um. Número dois, some-se a isso, tem estados que votam sistematicamente republicano, tem estados que votam sistematicamente democrata. E tem estados, né, que variam, mudam, ora dão vitória aos republicanos, ora dão vitória aos democratas, né? Então, pensa essas duas coisas somadas, né? A apuração e o processo eleitoral é feito no nível estadual, não tem controle federal. E tem estados que mudam de voto. E você tem uma base republicana disposta a ouvir tudo que falar um líder republicano. Aí alguém vai lá e diz, foi fraudado. O cara é republicano, ele vai, num estado republicano que sempre ganha o republicano, não foi fraudado, claro, né? Mas nos outros estados, né, em particular nos que mudam de voto, esse eleitor republicano vai dizer, não, lá foi fraudado, a apuração foi feita lá, é uma bagunça, é diferente daqui do meu estado. Isso não tem no Brasil. Então, a possibilidade do discurso de Bolsonaro cair no vazio é muito grande por causa desses dois fatores, né? Ele copia um discurso, tenta, né, importa, né, tenta transplantar um discurso que funciona nos Estados Unidos para um país que não tem as mesmas instituições que os Estados Unidos, né? Não tem as mesmas instituições partidárias e não tem a mesma instituição, as instituições que regem o processo eleitoral. São totalmente diferentes, tá? Então isso é importante que seja dito. Bom, Trump entrou no Partido Republicano, eu não sei, né, sei lá, pega, por exemplo, a última indicação
que Trump fez para juíza da Suprema Corte, que foi uma mulher super, hiper qualificada. A indicação não foi o Trump que procurou os nomes e escolheu. Aquilo veio de dentro do Partido Republicano. Era alguém que era ligada a políticos republicanos. Então existe uma massa crítica dentro da qual o Trump tem que se adequar, que é um partido, né? O Partido Republicano, que inclusive o protege, né? Para o bem ou para o mal, ele o protege. Acaba, já que Trump é forte, tem apoio, isso é do interesse do partido, de repente ele pode vir a ser candidato novamente, e se for, talvez seja até o favorito aí, no cenário de hoje seria o favorito, ninguém sabe se vai ser ele, né? Mas o fato é que pertencer, né, tem dois partidos lá, todos os dois são grandes, óbvio, por definição. Pertencer ao partido, o partido lhe protege. Bolsonaro não tem isso. Tá? Ele entrou no PL, o PL é do Centrão, o Centrão vai querer ir para o próximo governo, né, sendo o governo Lula, Lula é favorito, né, então Bolsonaro não tem nenhuma proteção. Então, se ele começar a insistir nessa coisa da eleição fraudada, né, até porque, né, isso atinge os outros políticos, né, se a urna fraudou a eleição para presidente, pode ter fraudado para governador, senador, etc. Então, se ele insiste nisso, ele não tem um partido que o proteja. O partido dele terá interesse em aderir ao governo Lula, né? E aí, isso vale para o sistema político. Veja o que aconteceu com o Sérgio Moro. Tá? Sérgio Moro está sendo trucidado pelo sistema político. Então, se Bolsonaro insistir em discursos antissistema, né, não é que as pessoas do sistema vão sentar e fazer uma conspiração. Não funciona assim, né? Ninguém fez isso para trucidar Sérgio Moro. As pessoas simplesmente são acordos tácitos, né? Sinais aqui e acolá. Tem o Alexandre de Moraes no Supremo, vai ter o presidente da República será contra Bolsonaro, o Supremo será contra Bolsonaro, a Câmara dos Deputados irá aderir ao governo, tenderá a ser contra Bolsonaro. Então, se ele exagerar nessas coisas, ele pode ser duramente punido, né? Existem vários processos que vão prosperar uma vez que ele sai da presidência da República. O cargo de presidente é um cargo blindado, tem que ser, é normal que seja assim, né? Ele goza de muitas prerrogativas, mas quem goza é o cargo, não é a pessoa. A pessoa saindo do cargo, ela deixou de ter essas prerrogativas. Então, se Bolsonaro insistir em um discurso que deslegitime o sistema, ele terá um destino muito semelhante a Sérgio Moro. Eu não digo que vai ser preso, não se trata disso, mas ele, né, pode ser vítima de uma enxurrada de processos, né, de toda a natureza, todo tipo de processo. Essa coisa aí do assédio sexual aí do presidente da Caixa, né? Então, Bolsonaro estava ou não estava envolvido, né? Houve obstrução da justiça ou não houve, né? E os processos podem ter destino A ou B, opostos, A oposto a B, né? Em função do comportamento de Bolsonaro. Se ele não andar no trilho, né, os processos podem vir a ser muito duros com ele, né? E se ele andar no trilho, não, né? Eu não imagino, né, nesse momento, eu posso mudar de ideia, mas não tem nenhum sinal que o sistema diga, não, vamos condená-lo e prendê-lo. Eu não acho que vá por aí, né? Mas não sei, pode se buscar um meio termo, né, entre zero condenação e prisão, e dizer, olha, vamos tornar ele inelegível, esse cara está perturbando demais, chega, né? Então tudo isso vai ser amadurecido, vai ser condicional ao comportamento de Bolsonaro na derrota, né? A situação dele não é simples, né? Ele não é Trump, ele não tem partido republicano, as instituições aqui são bem diferentes das instituições norte-americanas. Só que ele importa o discurso, ele transplanta um discurso. Não funciona, né? Então eu quero que você fique de olho nisso, tá? Eu trouxe aqui todos os elementos para sua reflexão. Acompanhe o cenário. Agora, ninguém vai controlar Bolsonaro ficar falando mal do resultado, dizer que houve fraude, etc. Isso não tem como controlar. Ele pode ser vítima de coisas que Trump foi vítima, suspensão da conta no Twitter, enfim, aí vai depender da administração do Twitter. Vamos ver, né? Tem muita água ainda vai passar embaixo da ponte, né? Essas empresas podem querer agradar o futuro presidente, em sendo Lula, e dizer, olha, tudo bem, vou suspender a conta de Bolsonaro no Twitter. Dá lá um prazo, suspende por 2, 3 anos, não sei, né? E outras contas. Enfim, né? Tudo isso é condicional, mas eu não me assusto
com um discurso antissistema de Bolsonaro pós-eleição, questionando a validade dos resultados. Por tudo isso que eu acabei de dizer nesse vídeo, inscreva-se no canal, comente o vídeo, traga mais gente para esse canal de YouTube.